E aí, galera, pra quem vem acompanhando o canal aí, a gente já terminou aí a parte dos livros lá que a gente entrou. Então, pra quem aí tiver tempo aí e quiser assistir um filme pra chegar nesse ponto do vídeo, é bem legal. Quem quiser pode pesquisar lá. Eu lembro que além de assistir na TV normal, eu também encontrei ele na Netflix. Então, possivelmente todas essas plataformas de filme também deve ter uma versão do filme ali. Então, o primeiro filme é Elysium. Vocês acompanham aí e tal, a trajetória que eles quis mostrar ali. Daí depois vocês vão e procuram Pandora, que é uma extensão do filme. E aí, depois que vocês assistirem Pandora, vocês veem e compara com essa interpretação aqui. Na verdade foi uma extensão igual às histórias lá. Então eu vou voltar no ponto do último filme. Que possivelmente acabou lá quando eles estavam indo lá pra estação lá. E aí eles conseguiram acesso lá. Daí a partir desse ponto. Aí possivelmente eu vou trazer um ponto reflexivo que eu não lembro se tá aqui, porque esse foi um dos primeiros que eu fiz. Mas vamos chegar ao ponto lá do Pandora, quer dizer, do Elysium, que é o primeiro filme. Eles chegaram lá, conseguiram assim, de certa forma, organizar assim essa possível desordem que estava acontecendo na Terra. E aí, vamos supor que eles tinham duas naves lá. E aí, por conta dessa invasão, teve um certo conflito ali, uma certa dominância para ver quem realmente ia tomar o controle daquilo tudo. E aí, a gente cria essa possível segunda nave assim que estaria ali ilusoriamente para poder fazer sentido. E eu vou voltar aqui. A tripulação desapareceu sem deixar rastros. Algo ainda estava caçando humanos. Daí eu anotei ali Elysium. E aí começa. Depois que a grande travessia aconteceu, foi criado um grupo onde visaram o controle e preservação daquele sistema, ou seja, daquela nave. O ciclo foi reiniciado. A longo prazo, gerou os mesmos resultados: falta de recursos e superlotação da população. Grandes motins e confusão geraram pânico e lutas. Foi acionado o sistema de controle no caso de motins. Um grande pulso gerado, acionando ou desligando o campo gravitacional que mantinha a nave lá, uma das naves, né? E aí, pra fazer sentido com o filme, ela caiu ali. Só um spoiler. Acionando ou desligando o campo gravitacional da nave, gerando a sua queda. A própria nave é preparada com seu próprio gerenciamento do sistema. Se autogeriu até que seu próprio sistema começasse a se descarregar, provocando assim o acionamento e liberação. Peraí, deixa eu reler aqui que ficou sem sentido. Provocando assim o acionamento de liberação e desincronização das cápsulas. Ou seja, então teve um separamento ali entre as naves. Então uma caiu e o outro próprio sistema jogou ela para frente, como forma de recarregar, né?
Daí eu coloquei aqui possível hipótese da mutação. Pode ser carregado, daí você pode ver ali no Pandorum. Essa mutação podia ser possível pulso magnético, gerando uma confusão mental. E a outra hipótese era uma possível escassez de alimento, gerando o consumo de carne de pessoas, né, de corpos assim, gerando uma mutação e infecção, ou seja, a nível de suas células serem fundidas com os vírus, assim, vamos colocar os zumbis assim, uma transformação zumbi, mas nada que a própria máquina ali, vocês vão ver no filme, já tinha passado ou sido carregado com esse sistema e ela já teria uma pré-cura. Então seria um sistema da inteligência feito por inteligência artificial, né? Que se se geraria ali. Daí, vamos voltar, né? Sobreviventes da nave escapam e, e ao adentrar a mata. Ah, tá. E aí, para trazer esse contexto, né, do filme, só deixa eu dar uma risadinha aqui, se eu já posso falar isso daqui. Tá, então eu vou trazer e depois eu vejo. E aí, então, vou voltar aqui para voltar na linha do raciocínio. Sobreviventes da nave escaparam e, ao adentrar a mata em busca de sobreviventes, encontraram uma civilização. Ninguém lembrava de nada. Assim, em busca de respostas e suprimentos, se organizaram para voltar à nave. Então essa parte aqui seria o final do filme lá, né? Eles, de certa forma, eles escapam assim e chega lá naquele ambiente. Então depois vocês podem voltar o vídeo e ver ali, porque não que eu conheça esse padrão assim, mas eu sei que provavelmente todo mundo já esqueceu, porque eu também esqueci já. Mas voltando, né? É o padrão assim de continuação dessa parte final do Pandora. Daí os primeiros sobreviventes que saíram da nave através do filme Pandora juntaram todas as lembranças de cada indivíduo e montaram um plano a fim de encontrar, ou seja, eles saíram de lá, né? Encontrou com as primeiras pessoas que já tinham escapado e falou qual seria a melhor maneira da gente ou ir até a nave ou tentar entender o que realmente aconteceu, porque pelo filme ali parece que todo mundo só tem resquícios das lembranças de alguma coisa que eles já viveram. Então eles se organizaram ali, juntou o relato de tudo o que cada um lembrava, o mesmo princípio do filme e tal, foi juntando ali pra ver. Daí vou voltar aqui no finalzinho. E montaram um plano a fim de encontrar alguém que soubesse como sair e entrar da nave. Ou seja, eles queriam voltar lá pra dentro para poder trazer os suprimentos ou tentar salvar a galera. Daí a cura pro vírus eu criei aqui, que é uma vacina, né? O próprio sistema da nave teria um sistema de descontaminação que os recursos, quando os recursos chegarem a 40%, ou seja, lá no filme tinha uma porcentagem e provavelmente aquele ambiente poderia existir tranquilamente, até porque só teve essa questão da predação assim por conta dessa galera aí que tava todo mundo meio que junto ali, esses diferentes ambientes, até chegar lá nos possíveis zumbis lá. E aí a 40%, né? Provavelmente a máquina iria, quer dizer, a própria nave iria acionar o sistema e todos, de certa forma, ali aquele problema do zumbi seria solucionado.
Vou voltar aqui pra gente continuar. Vou pegar aqui o papel aqui. Sistema de contaminação quando os recursos chegarem a 40%, gerando seu desligamento, gerando o desligamento do seu campo gravitacional e acumulando seus recursos de propulsão e carregamento solar. Ah tá, esse foi o ponto da história que eu falei lá que gerou pulso e também explicaria o sistema de desligamento, né? Ou seja, teve uma pré-cura ali, mas não todo mundo, tal, tudo mais por conta da bateria que ela precisava carregar. Daí uma foi em busca do sol, né, para poder carregar, depois voltaria por sincronização, né? E você vê algumas coisas lá no filme também, daria para replicar. E aí, depois de se autocarregar, ela voltaria no próprio ponto de princípio, que seria a nave que, ao invés de se deslocar pro Sol, ficou na Terra, como possível sinal para poder trazer de volta. Gerando seu. Eu vou voltar, né? Gerando seu próprio desligamento do seu campo gravitacional e acumulando seu sistema de propulsão e carregamento solar, direcionando essa energia. Próximo ao campo solar, uma desordem no sistema bagunçou. Ou seja, a galera que não caiu ali na nave ali, que tava viajando, possivelmente próximo do campo do Sol, bagunçou lá o sistema, a máquina ficou confusa e o sistema da nave ejetaria várias cápsulas de sobreviventes. Ou seja, aquela alusão do começo lá, onde eles lembravam que jogaram, de alguma forma foi liberado ali as cápsulas das pessoas no espaço ali, tanto que no filme vocês vão entender. E aí essa galera que foi pro espaço, as cápsulas também de ejeção, elas teriam um campo gravitacional que elas se juntariam ali a nível de se autoalimentar e manter a galera ali viva ali naquele estado. E aí possivelmente depois na volta ou simplesmente se a nave da Terra tivesse bateria suficiente depois dos 40% esse gerenciamento do sistema, aí elas trariam a galera de volta. Mas aí fica por conta de se tiver um lançamento. Daí eu coloquei aqui umas hipóteses para ejeção, possível rota de colisão com o Sol, ou seja, como bagunçou o sistema, poderia ter gerado ali uma mensagem de alerta como se a nave fosse em direção ao Sol. E aí, para preservar todo mundo, e como a galera geralmente, possivelmente não sabia ali, eles liberaram as cápsulas, poderia ser para poder salvar a galera, ou para poder economizar bateria, assim, alguma coisa assim, poderia colocar, que ia ficar bacana. E aí, aí explica essa parte. Daí eu coloquei a cápsula, acionadas e projetadas para retornar à nave, que caiu por atração magnética e programação. Daí essa é a nave. Daí eu coloquei uma hipótese aqui de uma segunda nave, onde no início dos conflitos as naves se separaram. Ah tá, era onde eu cheguei na conclusão quando eu tava montando de ter a segunda nave. Deixa eu ver aqui. Quando passam pelo local das injeções em busca dos sobreviventes, porque possivelmente chegou lá, daí eles viram que é só uma anomalia pelo campo do Sol.
hum, não encontraram ninguém. Ou seja, daí traz toda aquela ilusão de preocupação, não sei o que tem. A gente fez isso, aquilo, blá blá blá. Daí, hipótese, para os viajantes da nave, as cápsulas se reagrupariam e se manteriam até que fossem encontradas. Mas só que eles não contavam que também que o próprio sistema poderia trazer a galera de volta e eles ficar lá procurando. Daí eles voltaram para a órbita da Terra, mas não pousaram, com medo de como estariam. Ou seja, para eles a realidade se projetou de um jeito e ali a própria nave ali poderia criar o planeta hipotético e colocar eles lá. Só que daí, pelo medo e por toda a história, eles não pousariam e ficariam lá. Daí a galera que tava lá embaixo que resolveu ir pra nave, eles entrariam, faziam uma excursão lá, daí pode ficar a critério de quem queria ir, pra possivelmente salvar a galera e pegar os recursos lá de dentro e reaproveitar o máximo de coisas possível. Daí eles saem, deixa eu ver se não tem mais nada. Ah tá, tem mais aqui ó. Depois de salvarem as espécies, na Terra. Depois de salvarem as espécies e os sobreviventes reconstruírem a cadeia básica biológica, passou-se 5 anos até que eles receberam um sinal de comunicação da nave, que caiu. Olharam, olharam para o céu noturno na data tal e avistaram um brilho. Ah, agora faz sentido. E aí a galera faz excursão, meio que salva toda a galera lá de algum jeito, os recursos assim, volta. E aí depois de alguns anos assim, por conta da chegada da outra nave, a própria nave emite um sinal assim, e aí eles recebem a mensagem, daí eles vão até o ponto assim, e olham pro céu e vê a nave. Não que todo mundo lembre assim, mas de um ponto de vista e cria uma dupla interpretação e uma dupla história. E aí pode fazer esse reencontro como se fosse uma civilização extraterrestre e depois eles tendo a, a visão, né? Não exatamente um choque assim, mas ia ficar legal eles, cair na realidade e falou, realmente. E daí pode abrir os campos de estudos assim. E aí pode criar outras histórias. Quem gostou aí, deixa o like, compartilha. Se alguém quiser criar uma história também aí para trazer uma terceira interpretação aí sobre os dois filmes, vai ser bacana. Quem puder, já falei, eu acho, se inscrever